Ieda Castro e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Eva Maria Rosa da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Mariluce Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Deverque e Alisteu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Pereira Neves, Gilce Ampierre, Daniel Francisco de Almeida, Maria de Lourdes Nunes, Odenar Souza, Regina Duarte, Richard Older, Marley, Noemi Appel Denhardt, Eneri Paz, Hilda Pinheiro. Em ação de graças pelas vidas de Yolanda Reis, Ariel Patriota, Gabriela Androvandi, Noemi Denhardt, Yolanda Trindade e Yolanda Ferreira, Reverenda Elaine Nascimento, Renata Garbert de Souza e o batizado de Maria Cecília. Pela paz no mundo, neste momento em que mais uma vez nosso mundo se encontra dividido em conflitos, guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo suas histórias e sonhos interrompidos, oramos pela capacidade de diálogo e pela paz, pelos desastres ambientais e pelo descuido pelo nosso mundo, e promovamos o cuidado e o zelo pela criação de nosso Deus, pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação, pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela nossa primaz, Bispa Marinês, e por toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e suas instâncias provinciais, pela comunhão anglicana e pela arcebispa Sara Moulali, nossa arcebispa de Cantuária, que nesses dias está em visita a Roma e ao Papa. Por nossa catedral, por nosso Leão Reverendo Géry, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios de nossa congregação, que hoje se reúne em assembleia.
Bom dia. Bom dia. Que a graça de Deus nos acolha neste momento de comunhão e de adoração. Com reverência, adoremos ao Senhor e busquemos a sua santidade, declarando a Ele todo o nosso louvor, a nossa adoração. E nós vamos iniciar o nosso momento de ofício, cantando o hino 306 do Inário Episcopal. Encontra-se a página 306 do livro de oração comum, livro de capa vermelha, 306, Santa Eucaristia pelo rito 2. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Aleluia, Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, cujo Filho é o bom pastor do teu povo, concede que quando ouvirmos sua voz, conheçamos aquele que nos chama pelo nome e o sigamos para onde nos conduz, o qual vive e reina com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
Amém. Podemos nos sentar, irmãs e irmãos, para ouvirmos a liturgia, leituras selecionadas no dia de hoje. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. A gente continua vindo a experiência do ressuscitado nas primeiras comunidades cristãs. A palavra de Deus, escrita no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Palavra do Senhor. Temos Graças a Deus. A página 793 do nosso livro de oração comum, 793, nós vamos recitar, como de costume, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes. Ao longo de tranquilas águas me conduz. Reanima a minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não recearia mal algum. Porque tu és comigo, teu cajado e teu cordão me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem me quer mal. Ungiste com óleo a minha cabeça, teu cálice está transbordando. Só a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A segunda leitura nos traz a palavra de Deus, escrita na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por ter feito o bem, suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso.
Pois foi para isso que ele nos chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu por insulto. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas que agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando o Inário Episcopal, livrinho de capa preta ou azul, número 77. Fiquemos de pé. 76, desculpa, número 76 do Inário Episcopal. Conforme João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Naquele tempo disse Jesus: Eu garanto a vocês
Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho do Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, Senhor, nosso pastor, que tem nos guiado nos caminhos rochosos e pedregosos de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cuidares de nós, por estenderes a tua mão. Nós queremos esta manhã, Senhor, estarmos sensíveis à tua presença entre nós, a tua presença e a tua voz, para que mais uma vez possamos estarmos firmados em ti, que és a nossa rocha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Com tantos recursos modernos hoje para nos auxiliar na condução dos nossos caminhos, aí os GPS da vida e os demais aí, os Waze e tantos outros, que raramente, às vezes até acontece, mas raramente vão nos colocar em algum caminho que não nos conduza, não nos leve até o nosso destino. Com todos esses recursos, com todas essas possibilidades, eu pergunto para vocês hoje, nesta manhã: quem é que dá a direção à tua vida? Quem é que tem dado direção à tua vida? A nossa vida é orientada por aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que o nosso valor depende do nosso sucesso profissional, você vai empenhar o melhor do teu tempo, dos teus recursos e até mesmo da tua saúde para atingir o teu objetivo. Mas se você acredita que a felicidade significa multiplicar,
sensações, experiências que te tragam prazer. Tenho certeza que você vai fazer todo o esforço para viver desta forma. Se você relaciona a tua identidade, assim como você se conhece, quem você realmente é, no seu status social, obviamente que você vai priorizar relacionamentos com pessoas que você considera importantes, ricas, inteligentes. O fato que a nossa vida é o resultado das crenças que carregamos conosco, que temos colocado dentro do nosso coração, sejam elas conscientes ou mesmo inconscientes. Essa é a nossa realidade. Todos nós somos guiados por algo. Entendemos o mundo que nos cerca a partir de algum fundamento e interpretamos a nós mesmos por meio de alguma ideia. Pode até ser inconsciente, mas é um fato. A vida humana precisa fazer sentido, precisa ter propósito. Então, pergunto mais uma vez: quem é que dá direção à tua vida? Quem somos nós nesta manhã? E por que nós estamos aqui dentro desta igreja? Ou você que está aí na sua casa, nos acompanhando, ou mesmo na rua, em outro lugar, que não pôde estar presencialmente hoje aqui, ou distante, como alguns irmãos acompanham, até de outros estados. Quem somos? Por que estamos aqui? Quem é que dá a direção à tua vida? O Evangelho nos mostra um retrato muito bonito dessa figura de Jesus como bom pastor. E nós, como pessoas cristãs, nos entendemos como ovelhas em busca de um pastor. A grande pergunta que nós precisamos responder, então, é: quem é que está guiando, quem é que vai guiar a nossa vida? Jesus alerta sobre os ladrões assaltantes, se colocando aí pelos caminhos, meios escusos, sobre os muros do aprisco. Diz Jesus que eles não são pastores, são comerciantes de ilusões, que enxergam muitas vezes naquelas ovelhas, nas pessoas, em nós mesmos, talvez um potencial cliente. Às vezes, políticos interessados no nosso voto. Às vezes, os famosos coachings que se multiplicaram, principalmente pela internet, vendendo atalhos para o sucesso, para uma vida feliz, para uma vida próspera, para uma vida de bem-estar. Às vezes, influenciadores em busca da sua adesão, do nosso like, pois juntos eles significam milhões. Todos nós estamos em busca de um pastor, de algo ou alguém que nos dirija, nos oriente, mas entra um grau de dificuldade nesse caminho para seguirmos o bom pastor, quando contrastado com essas outras possibilidades de pastoreio que nós encontramos na nossa vida social. Eu diria, como é difícil nós sermos ovelhas do bom pastor. O próprio Jesus nos convida a sermos suas ovelhas. E Ele está dizendo, nesta manhã, mais uma vez: deixa guiar a tua vida. Foi esse o chamado que Ele fez aos primeiros discípulos. Venham, sigam-me, caminhem comigo. Aceitar esse chamado
é bem mais difícil do que parece. A gente idealiza às vezes, sim, eu vou dizer sim, tornar membro da igreja, como se isso significasse grande coisa. Porque enquanto não houver um verdadeiro encontro e uma verdadeira transformação de vida, o nosso mero sentar nos bancos de uma comunidade religiosa não significa muito. Jesus não está nos convidando a segui-lo em troca de dinheiro, de sucesso, de status social, de poder, de felicidade imediata, de garantia de vitória. Coisas que nós vemos por aí. Basta acompanhar, né, as redes sociais. Em certo sentido, a gente pode compreender que Jesus não nos oferece nada daquilo que queremos. Eu iniciei dizendo as coisas que normalmente o ser humano tem buscado. Os psicólogos aqui presentes que o digam. O ser humano tem, às vezes chega com essa insatisfação de não estarem conseguindo suprir aqueles desejos. Não nos oferece nada disso, Jesus, mas apenas aquilo que nós mais precisamos. Por isso é bem mais natural a gente seguir, quem sabe, esses outros influenciadores, porque eles garantem que estão nos oferecendo uma chave para atingirmos aquilo que o nosso coração deseja, que a nossa vida quer. E Jesus, por outro lado, nos oferece um novo coração e chama todos esses outros desejos de ilusão. Como é difícil sermos ovelha desse bom pastor, ainda porque esses falsos pastores, segundo o Evangelho, prometem sim o que os nossos desejos, as nossas necessidades serão satisfeitos, enquanto Jesus está nos convidando a morrermos para o mundo. Os falsos pastores lhe ensinarão que você é um consumidor que merece sim ser bem atendido, do bom e do melhor. Jesus, ao contrário, vai te ensinar que você é abençoado e está neste mundo para dar-se em favor dos outros, assim como Ele fez por você e por mim. Os falsos pastores lhe prometem felicidade, enquanto Jesus falará sobre significado, sobre sentido, sobre essência, sobre propósito. Ainda é difícil seguir a Jesus e ser uma ovelha desse pastor, se nós fizermos mais um contraste, porque os falsos pastores estão nos prometendo empoderamento, autonomia, liberdade, enquanto Cristo submeteu-se ao Pai e fez da sua palavra o seu verdadeiro alimento. Tentarão lhe vender a presunção de ser poderoso, de você ser imbatível, de você ser sempre vitorioso. Jesus, ao contrário, estará convidando a ti e a mim a sermos humildes. Estará nos convidando a lavarmos os pés dos nossos irmãos. Jesus está nos convidando a amar, apesar dos riscos. E principalmente, Ele está nos convidando a reconhecermos os nossos limites e as nossas imperfeições. Qual dos discursos, entre os dos
falsos pastores e o discurso de Jesus que você acha que tem mais apelo na sociedade atual? Não é à toa que Jesus alertou que a porta é estreita e que o caminho é apertado e que são poucos os que fazem a decisão correta. Então, diante dessas possibilidades, porque existem outras, né? As outras estão aí. Será que realmente vale a pena ser ovelha desse bom pastor? Ainda que pareça tornar-se uma ovelha do bom pastor, ainda que pareça difícil, creio, e por isso me coloco como instrumento das mãos de Deus nessa manhã para anunciar mais uma vez. Creio que esta é a decisão mais sensata que nós podemos tomar. Primeiro, porque todos os falsos pastores não passam de mentirosos. Na maior parte das vezes, não são capazes de nos dar o que nos prometem. E quando raramente alcançamos o objetivo tão lutado, tão almejado, é só para descobrir que aquilo que buscávamos não passávamos, conforme diz o livro de Eclesiastes, de ilusão. Tudo ilusão. O nosso problema não está em não termos o que queremos, mas em achar que a satisfação dos nossos desejos nos fará plenos. Isso é um engano. Jesus é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse ele. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vai se render ao amor de Deus na medida e na proporção em que reconhecer o seu cuidado e o seu pastoreio, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa foi uma das perguntas que ontem foi feita no encontro de homens da Irmandade de Santo André, na paróquia de São Lucas e Canoas. Ainda esta cruz, esse sofrimento, ele precisa ser vivenciado? E nós, eu e você, estamos realmente dispostos nessa manhã a nos rendermos ao amor de Deus? Ou vamos apenas buscar promessas vazias de felicidade? É uma decisão simples, mas não é fácil. Parece uma grande história, muito simples, mas ela não é fácil. Por isso que Jesus disse aos seus seguidores: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Jesus termina o relato do Evangelho nesta manhã dizendo que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. E a vida abundante prometida por Jesus começa exatamente onde terminam as promessas de ilusão, às quais nós nos agarramos muitas vezes com todas as nossas forças. E quando elas não se cumprem, nos sentimos vazios. É ali que Jesus, mais uma vez, continuará ao nosso lado, mesmo que ainda não o tenhamos reconhecido, segundo a pregação do domingo passado. Por isso, buscarmos conhecer a sua palavra e viver em comunhão, sempre, como viviam os primeiros cristãos, no retrato que nos foi narrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo e perguntando: qual a decisão que tu vais tomar nessa manhã? E eu mesmo, qual a decisão que nós vamos tomar nessa manhã? Deixaremos Jesus guiar a
nossa vida como bom pastor? Continuaremos a deixar Jesus, continuar guiando a nossa vida como bom pastor? Embora não fácil, a decisão é simples, ela está ao nosso alcance, ela está aqui nesta manhã, ela está aqui e agora. Qual será a tua resposta? E eu concluo com a mesma pergunta que fiz no início: quem guiará a tua e a minha vida? Renovemos a nossa fé conforme a fórmula do credo apostólico que se encontra na página 310 do livro de oração comum, 310, livro de capa vermelha. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho. Durante o ofertório vamos cantar do hinário, o hino 262.
Nossa oração eucarística na página 298. O Espírito do Senhor seja convosco. Elevai os corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, e sempre em toda parte rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, dos céus e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana. Toda a glória e ações de graças que sejam dadas ao Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem, e por que tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro teu único Filho Jesus Cristo, o qual para nossa redenção tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz, e porque ele, pela doação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos este, pois este é meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória de mim. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vida nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos ao Senhor, ao Verbo de nós. E humildemente suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua Santa Igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Como nos ensinou Cristo, nosso Salvador, nós agora nos animamos a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós agora somos um só corpo. Cantando o hino 163 do INAR, vamos nos preparar para este momento de colocar as nossas vidas na presença do Senhor e recebermos de forma viva a Jesus através do seu corpo e sangue em nós. Vinde, tudo está preparado. Todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor. Jesus,
sempre com o Senhor. Agradecemos por este momento de intimidade e comunhão, com a oração ao final da página 303. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nesses santos mistérios se dignas nutrir com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar o seu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo participantes do teu eterno reino. Nós suplicamos ao Pai, pela tua graça, possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste. Mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, que Ele nos aperfeiçoe em todo o bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada uma de vocês, nesse dia e eternamente. Rapidamente eu queria convidar quem está na igreja hoje, que aniversariou no mês de abril, se aproxime para nós orarmos e abençoarmos estas vidas. Vem, seu Roberto, não vai ficar sentado aí não. Vamos orar por eles. Deus Santo, Pai querido, Pastor das nossas vidas, quero te louvar, Senhor, por cada uma dessas filhos e filhas que aqui estão diante do teu altar. Que nesse mês de abril, Senhor, tu restauraste a intimidade, a comunhão contigo, que tu possas, mais uma vez, Senhor, estender as tuas mãos santas sobre eles, guiando, protegendo e principalmente abençoando. Derrama todas as bênçãos, Senhor, pelas quais e para as quais eles foram criados. Que a tua graça permaneça neles e que eles consigam e possam dia a dia transmitir através da sua face, do seu sorriso, do seu semblante, a tua face ao mundo. Permaneça com eles, permaneça neles, seja pastor da vida deles e conceda-lhes, como prometeste no Evangelho hoje, uma vida abundante. E isso nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês que nesse mês então receberam esta graça de completarem mais um ciclo. Que Deus possa abençoar. Então vamos dar uma salva de palmas para declarar a nossa alegria e a nossa felicidade com cada um. Deus abençoe. Rapidamente, as flores que ornamentam o altar neste domingo foram oferecidas pela nossa irmã Yolanda Reis, em ação de graças, pela sua vida, também, então, completada nesta semana. Demais avisos, fora um, estarão todos no Face, no Instagram ou no WhatsApp da Catedral, mas relembrando que irmãos e irmãs que ainda não estejam confirmados e que queiram no mês de junho declarar o seu pertencimento a Cristo e desejam fazer essa preparação, que podem, alguns já o fizeram, fazer a sua manifestação diretamente a mim, pode conversar com o reverendo Ivan, com o nosso ministro Leigo Edgar. Todos nós estaremos aí acolhendo aqueles que assim se manifestarem. Nós vamos estar encerrando o nosso culto, a transmissão do culto aqui, porque hoje nós somos convidados para termos um momento de proximidade com Deus e na comunhão da igreja,
através de um momento também de assembleia, tá? Então nós vamos encerrar a celebração aqui. Acho que hoje nós não temos visitantes de primeira vez, acho que todo mundo é de casa. Luciana, extremamente feliz de ver hoje, assim, que já tivesse, né, alguns cultos aqui, acho que uns 3 ou 4, e a gente nunca conseguia se encontrar. Que alegria te ver aqui, né? E saber que estás aqui buscando também a presença de Jesus. Eu tive o prazer, né, de realizar o casamento dela e do esposo, então com alegria, né? Então, quem está nos acompanhando na sua casa, fique na graça e na bênção. Ah, sim, né, claro, né, toda a história lá na paróquia da Ressurreição. Então, que Deus nos abençoe a você. Então, eu convido o Patrick que solenemente a gente encerre a transmissão. E o nosso último hino nós vamos cantar, então, depois ao final da Assembleia, com aqueles que ainda estiverem aqui participando. A Assembleia, até a hora que